Eu quero saber sobre Brasil, cara. É, eu já entendi que nós estamos muito atrasados. Você chegou a comentar sobre iniciativas da Austrália. Uhum, Eu quero entender, não sei se você sabe contar exatamente o que esses caras fizeram, se teve legislação, se teve investimento. uhum, uhum. Queria entender o que mais esses caras fizeram. Obrigado. Tem um potinho ali também, Fernando. Queria entender o que mais esses caras fizeram e saber, na tua opinião, obrigado, o que dá para ser feito. Só que antes de você contar, deixa eu mostrar aqui o que a gente vai comer. Pera aí, Fernando. Você conta pra gente quem mandou pra gente isso, Fê? Ó, quem mandou isso pra gente foi Alabar Chocolate. O arroba deles está aí na tela já. Para quem está nas plataformas de áudio é arroba Labar Chocolate, Labar com 2 R's. E eles fazem o chamado Bean to Bar, né, que é da amêndoa barra. Tem ganhado vários prêmios aí nacionais e internacionais com esses chocolates. Eles mandaram para a gente então um chocolate de 70%, um nibs de cacau com flor de sal, um chocolate branco com nibs de cacau, um chocolate 70% cupuaçu e um creme de avelã. Muito legal. Vamos abrir agora pra gente experimentar isso aqui. Então, vamos lá. Da Austrália. Bom, cara, eu vou te falar da Austrália, mas só pra gente manter ali no tempo, o grande case que a gente tem no mundo é Luxemburgo, tá? Que é um país eco em tamanho, mas muito bem estruturado financeiramente falando, né? Você tem grandes corporações ligadas ao mercado financeiro e fintechs lá, e fundos e tudo que você pode imaginar. E eles já tinham uma primeira história junto ao espaço, eles operavam satélites, foram primeiros operadores para a África e tal, e eles perceberam que tinha esse mercado de mineração espacial que uma hora ia surgir e que ninguém estava protegido legalmente para minerar asteroides, porque a Lei Geral do Espaço, as coisas todas passadas via o NOSA, né, via Unesco, ONU, nenhuma delas protegia uma empresa que quisesse fazer isso. Eles falaram, quer saber? Então eu vou fazer uma legislação favorável à mineração, e se você instalar sua empresa aqui dentro do país, você está protegido. E eles começaram a fazer isso e virou referência para o mundo inteiro. Então hoje, o que existe muito forte é os países legislando a favor da nova economia espacial. Então você pegando um congressista americano que está interessado sobre assuntos de mineração espacial e tentando passar a lei que protege uma startup nos Estados Unidos. E Luxemburgo saiu na frente. Países como a Austrália não tinham uma história junto ao espaço. Esse é 70% cacau, tá? Eu gosto. E o que fez foi um plano nacional de desenvolvimento de um ecossistema de startups. O governo australiano colocou dinheiro nisso e começaram a aparecer startups lá, de pessoas, sei lá, tem uma italiana que trabalhava para a Agência Espacial Europeia, ela foi para a Austrália abrir uma startup lá. Eu já pensei em ir para a Austrália abrir uma startup lá, porque o governo dá dinheiro e faz acontecer. Né? Não só dando dinheiro, mas legislando a favor de que você exista lá. E aí outros países começaram a ir. A Nova Zelândia, por exemplo... Comeu já? Não, ainda não. A Nova Zelândia, por exemplo, tem lá o site de lançamento da Rocket Lab. Né? Então, todo esse processo que a Alcântara passou para assinar o salvaguarda tecnológico, a Nova Zelândia fez com os Estados Unidos também, para poder lançar foguete com tecnologia americana. Então, a Rocket Labs começou na Califórnia, mas o Peter Beck, que era neozelandês, que era o criador, quis levar para o país dele, e o país deu todo o suporte necessário para uma empresa se instalar lá e lançar. Foi feita de uma maneira muito mais rápida do que a gente fez com a Alcântara, por exemplo. Então, esse tipo de ação governamental é muito importante. É você achar qual que é a aptidão do seu país frente ao espaço, e o Brasil pode ter várias aptidões, como agronegócio, mineração, logística, coisas que a gente pode usar de áreas que a gente já atua muito bem, referências mundiais. Como que eu posso usar, por exemplo, legislar a favor de serviços espaciais que melhorem a agricultura, esse tipo de coisa. Então, isso é uma frente. A gente tem essa história toda de Alcântara, que é um universo à parte de conversa, mas a gente precisa de ter arcabouços legais. Então a gente tem a Lei do Espaço agora sendo lançada aqui no Brasil para suportar operações lá, mas foi um processo muito demorado. Né? E Alcântara, eu gosto muito de falar que é uma gema muito preciosa, mas que não foi lapidada. Então é melhor ter uma gema preciosa. Mas vamos lá, não sei se você quer falar sobre isso, mas queria entender melhor. O que você quer dizer com isso? Porque a minha leitura disso era uma ótima oportunidade que a gente jogou fora. Para você lançar,
todas as órbitas passam pelo Equador. Então, órbitas, quando você coloca alguma coisa em torno da Terra, você pode ter uma órbita girando em torno do Equador, que é uma órbita equatorial, e você pode ir variando essa órbita, a inclinação dela, até ela ir em direção aos polos. Então você tem infinitas possibilidades de órbitas com diferentes inclinações. Inclinação, se eu falo, por exemplo, eu tenho uma inclinação de 45 graus, então uma órbita que está no meio do caminho, e quando você olha a latitude da cidade, se a órbita tem 45 graus, ela alcança uma cidade a 45 graus de latitude, ou menos 45. Só que todas as órbitas, todas, sempre cruzam o Equador. Então tem um sítio de lançamento no Equador, você tem a garantia que qualquer órbita vai passar por ali. Primeiro ponto. Segundo ponto, para órbitas equatoriais, então satélites geoestacionários, por exemplo, usar a rotação da Terra a favor do lançamento te economiza combustível. Outro fator muito bom. Outra importância de Alcântara, e ela está a 4 graus aí da... 4 graus? 4 graus da linha do Equador. Talvez esteja errado esse valor, não lembro de cabeça. Outro ponto importante de Alcântara, ela tem uma visada de segurança, uma janela de lançamento, que eu consigo decolar em direção ao Equador e consigo decolar já quase 90 graus, sem ter que fazer uma manobra muito grande, porque não tem ilhas alocadas para cima de Alcântara. Então eu não preciso fazer um movimento que eu chamo de joelho de cachorro, cotovelo de cachorro, que é você lançar numa direção e desviar durante o voo para atingir uma outra órbita. Alcântara, quase que eu impeço para qualquer órbita isso, e isso economiza combustível. E você tem uma questão de que Alcântara não tem furacão, não tem terremoto, então é um local muito bom para lançamento. Dificilmente vai se achar um local tão bom quanto. Você tem locais na linha do Equador, mas que o tempo é muito mais instável do que Alcântara, por exemplo. Então, essa proximidade do Equador não faz tanta diferença quando já está muito próximo. Então, ela é uma pedra preciosa. É um local muito bom para lançamento. Só que a gente tem ela desde o começo da década de 90. Você tem lá o centro de lançamento de Alcântara. E tentamos ainda no governo do Fernando Henrique, com resquício do governo do Lula, passar o primeiro Tratado de Salvaguarda Tecnológica, que é basicamente um acordo de proteção de tecnologia, ao ponto de que se os Estados Unidos vier lançar algo daqui, não vai ter brasileiro tentando fazer engenharia reversa daquilo que está lá para tentar aprender. Eu acho uma coisa aceitável, não vejo isso como um problema. Não, esse último acordo aí faz sentido. Mas a minha dúvida é, perdemos esse bonde ou não? Hoje existem sítios de lançamentos ao redor do mundo inteiro, e hoje a SpaceX lançando da Flórida, qualquer concorrente da SpaceX lançando de Alcântara não vai ter um valor mais barato do que a SpaceX lançando da Flórida. Podemos ter perdido o bonde. Temos startups, temos empresas, tem uma coreana, sul-coreana querendo vir para cá, tem 4 que foram aprovadas inicialmente, uma delas a Virgin, querem lançar de Alcântara. Mas o mercado está sendo engolido pela SpaceX, esse é o ponto. Então hoje, o maior lançador de carga espacial tirado da SpaceX é a China, que não está em Alcântara, e a SpaceX, ela é a entidade única, ultrapassa todo o resto. E eles não estão em Alcântara, e não sei se cogitaram vir a Alcântara, eu sei que cogitaram instalar antena no Brasil. Não foi muito bem aceita a ideia da SpaceX. A SpaceX, o Elon Musk já tomou várias porradas no Brasil. E aí, não sei se ele tem algum tipo de impedância ou não de fazer coisas no Brasil, mas não sei o quanto que ele estaria aberto em determinado momento da vida de instalar alguma coisa em Alcântara. Eu diria que a chance disso acontecer é 0. Né? Então ele está lá em Boca Chica, está tendo alguns problemas com a FAA lá hoje em dia, talvez nunca consiga viabilizar o site para lançamento, mas ele já tem a garantia no Cabo Canaveral de lançar coisas de lá, e lança de Vandenberg também lá na Califórnia. Então ele já está bem suprido, e o tipo de veículo que ele tem, ele consegue ter uma economia maior do que os veículos não reutilizáveis lançados de Alcântara. Então assim, se ele não se sentir ameaçado, por que ele vai querer tirar o processo fabril dele dos Estados Unidos? Correr risco de trazer coisa para o Brasil. Entendi. Tá? Experimenta isso aqui, ó. Tem flor de sal. Muito bom. E aí o Brasil tem o lance de querer fazer seu próprio lançador, que aí é um outro argumento. Aí Sim. sai da ideia de Alcântara. Eu acho que Alcântara pode ser um bom ativo, tá? Não tô falando que não é. Não, Só tem que achar um público que é para um bom isso. ativo, a gente sabe disso há décadas. A grande questão é se a gente não perdeu esse timing, entendeu? Eu não consigo responder para você claramente se perdeu o time ou não. Eu acho que perdemos o time de fazer lançador espacial. Isso eu acho que perdemos. Porque uma startup, se começar no Brasil hoje, ela não vai ter o mesmo acesso de tecnologia que uma startup de americanos tem nesse momento. Então como é que você vai ser competitivo? Agora, Lucas, pelo que você falou, quer dizer, ainda que grana seja muito importante, se a gente tivesse legislação
já daria um bom impulso para empreendedorismo aqui espacial. Você tem que proteger o empreendedor espacial, né? É uma área dual, onde você pode ter para fins civis, fins militares. Isso traz diversas implicações. E aí a startup tem que ter um arcabouço legal, né? Tem que parar em pé, juridicamente falando, para você poder parar em pé economicamente falando. É muito difícil você imaginar que a gente consiga fazer as coisas sem ter um ambiente jurídico seguro para fazer isso acontecer. Que é um problema não só nessa área aqui, mas em quase todas, né? Pois é. E aí olha que interessante, uma das áreas mais desenvolvidas no Brasil é do direito espacial. Ah, é? A gente tem muitos advogados hoje se interessando pela área de direito espacial, e o direito espacial abrange desde, né, de perguntas do tipo quem que é o dono do asteroide, né, como que a gente vai legislar coisas multilaterais ou bilaterais, né, estão atuando nisso, até proteção de interesse de startups. Então, por exemplo, eu vou assinar contrato com o Japão, eu tenho que assinar um termo que eu não sou da Yakuza, por exemplo. Eu nunca tinha feito isso na vida, então ter um advogado por trás e mostrar que aquilo é uma prática comum do mercado japonês é importante. Então, você ter um cara que tem essa vivência dos mercados do espaço acaba trazendo esse tipo de conhecimento. Então, você montar um contrato na Europa é diferente de montar no Japão, diferente de montar na Rússia, diferente de montar nos Estados Unidos. Então, eu, por exemplo, vou investir numa startup na Rússia. O que isso pode impactar meu business hoje em dia? Então, você ter ali um cara que tem conhecimento de direito espacial, que consegue entender direito internacional. Então, tudo isso é muito importante também. Essa área, eu acho uma área muito bonita e tem cada vez mais pessoas interessando e tem, inclusive, curso de pós-graduação de direito espacial no Brasil hoje em dia. Mas, fora isso, ter deputado, por exemplo, se interessando. Eles estão agora tentando fomentar uma constelação chamada Catarina, que é uma constelação para desastres naturais. Foi baseado no desastre do furacão que teve Santa Catarina, não lembro o nome, se foi Catarina mesmo, sei lá. E aí eles querem colocar uma constelação de CubeSats para tentar antecipar desastre natural no Brasil. Uhum. Eu acho bem-vindo isso, mas tem que ser feito de maneira estruturada. Também não adianta, não estou falando que é o caso, tá? Mas não adianta também só colocar o dinheiro, né, através de uma emenda parlamentar e sabe-se lá quem vai executar e como que vai executar. Então acho que falta um projeto de governo, não um projeto político, mas algo que consiga trespassar para vários anos. Eu acho que não. Eu acho que falta um projeto de nação. Um projeto de Estado. Sim, de né? Estado. Eu falei de governo, mas é de Estado. É. De Estado, eu confundi. Mas acho que não só disso, né? Mas em tecnologia e inovação como um todo, que isso é uma frente que eu tenho trabalhado bastante nos últimos anos aí. Uma provocação que eu tenho feito bastante aí. Cara, muito legal.